Capítulo 13. Carinhosa recepção. O coração de Marcos achava-se positivamente indócil naquele dia de grandes emoções. Após algumas horas de recolhimento íntimo em que chegara a cochilar, naquela sala acolhedora da residência essênia, acontecera finalmente o grande momento do regresso dos companheiros de Lisandro. Mavioso coro de vozes juvenis alteava-se não longe dali, anunciando a chegada dos trabalhadores da cerâmica. Marcos chegara à janela ampla da sala com o objetivo de divisar os alegres cantores. De fato, lá vinham as turmas dispostas em fileiras bem organizadas, à maneira de pequeno destacamento de legião romana em marcha para longínquas conquistas. O menino compreendera, fundamente tocado, o sentido da disciplina cujo atestado saltava à primeira vista. Os tarefeiros traziam as espáduas pequeno embornal. Vinham do trabalho, contudo as vestes eram brancas e limpas. Marcos sentira sem esforço a alegria pura que tomava aqueles adolescentes. Como devia ser diferente a vida ali! E a lembrança de Glauco passara à mente do menino. O irmão só pensava nos folguedos insípidos dos jogos. Sem que o percebesse, as evocações fluíam-lhe da mente, enfileirando-se cenas diversas do palácio de Sebaste, inclusive as em que o genitor querido se envolvera. Marcos fitava a pequena caravana, agora bem próxima dali, sem nada ver. Tinha os olhos pejados de lágrimas. Lisandro acercara-se do menino sem que este desse pelo fato. O ancião passou-lhe as mãos calosas, mas surpreendentemente leves, pelos cabelos e acentuou carinhosamente. Esta noite encontrarás teu pai em sonho. Serás confortado pelos beijos do grande amigo de teu coração. A chegada repentina do genitor não teria proporcionado tanto júbilo à alma do menino como aquela comunicação de Lisandro. Habituava-se à confiança junto do ancião e não indagou de pormenores. Sabia que Lisandro jamais se enganava, podendo, pois, confiar inteiramente nas suas palavras. Leve sorriso brilhou nos lábios do jovenzinho e foi refletir-se-lhe nos olhos suaves, onde não havia mais lágrimas. Entre mentes, os regressantes atingiram o centro do povoado, conduzindo maravilhosa onda de paz e alegria, que se transmitia a tudo e a todos. De algumas habitações surgiram mulheres às portas para assistirem aos júbilos da chegada. O grupo numeroso distribuíra-se em largo círculo no centro da pequena praça, que era ladeada até certa altura por casas brancas, terminando na parte superior pelo edifício maior. Marcos não havia atinado ainda com a razão daquele movimento quando Lisandro informara atencioso. Acontece assim todas as vezes que recebem um novo companheiro. O ancião tomara as mãozinhas geladas de Marcos com leve e carinhoso toque, significando-lhe o empenho de conduzi-lo ao local onde se aglomeravam os habitantes do povoado. Vamos até lá, meu filho, eles esperam por nós. Minutos após, os dois se achavam reunidos ao grupo. Alegre saudação ecoou pela atmosfera azul como o harmonioso coro celeste. Salve, Marcos, sê bem-vindo. O coração do menino teimava em não se aquietar dentro do peito. Estava mudo pelo espanto. Lisandro veio-lhe ao encontro das dificuldades, intervindo generoso. Este menino tem muito que aprender aqui, e a primeira coisa será educar o coraçãozinho, que sabe sentir com pureza, mas não pode deixar de dançar muito nas horas de emoções. Um riso unânime acentuou ainda mais aquela nota de fraterna acolhida, assinalando a singeleza da apresentação de Marcos aos novos companheiros. Um deles se adiantou do grupo, aproximando-se dos recém-chegados.
as faces queimadas do sol e iluminadas por discreto sorriso. Era um jovenzinho que exclamou alegremente: Vais gostar daqui, Marcos, porque já te amamos. Aquela afirmação espontânea apanhara o coração do menino em cheio. Lisandro percebera-o e sorriu, alegre e batendo suavemente nos ombros do companheirinho espantado, observou: Cuidado com esse malcriadinho que tens aí dentro do peito. Um dia ele sai a passear e deixa-te sozinho. Nova explosão de alegria encheu os ares de notas cordiais, enquanto o grupo tomava a direção das residências. Lisandro acompanhara alguns companheiros adultos, ao mesmo tempo que apontava um grupo de jovens a Marcos como a indicar-lhe outro rumo. Sem esperar a natural reação do menino, acrescentou sorrindo: Agora forraremos o estômago. Até logo mais, meu filho. Marcos sorriu e tomou a rota dos companheiros. Logo penetraram o interior da casa fronteira, a que estiveram ele e Lisandro pela manhã. Os jovens dirigiram-se ao aposento onde se alinhavam esteiras em tudo semelhante às da outra residência. Saíram dali preparados para a refeição frugal, que se encontrava sobre a pequena mesa talhada em madeira clara. O repasto compunha-se de frutas e pão de trigo. Um vaso de suco de uvas aparecia ao centro da mesa disposta. Sentaram-se todos, o mesmo fazendo Marcos, atendendo a um aceno geral que valia por convite cordial. Um dos jovens pronunciou ligeira oração que o menino acompanhou dentro do respeitoso silêncio íntimo. A refeição decorreu em silêncio absoluto. Marcos, servido com solicitude fraterna pelos novos companheiros, gozava a doce e envolvente impressão de bem-estar interior, como se aquela cena familiar houvesse pertencido sempre à sua vida. Findo o jantar singelo, um dos jovens dirigiu-se ao recém-vindo com simpatia. Marcos, nossa vida é muito simples. Talvez te surpreendam a nossa maneira de ser, a nossa frugalidade. Nem por sombra. Isto tudo se me afigura muito conhecida familiar, retorquiu o menino com alegre entonação de entusiasmo. Verás daqui por diante que a vida essênia é completa e interessante. Não há tempo para aborrecimentos. Além de tudo, nossos corações se encontram plenos de esperanças, aguardando a grande chegada do Cordeiro. A esperança é flor miraculosa que perfuma o ideal, conduzindo as almas aos jardins eternos do encorajamento e da alegria. As últimas palavras do jovem ficaram pairando no ambiente acolhedor, agraciado pelas luzes da fraternidade. O jovenzinho da direita expressou também a simpatia pelo novo companheiro, tratando de trivialidades que deviam interessar desde já o companheiro, esclarecendo. Trabalhamos o dia todo numa cerâmica de propriedade da seita, cuja renda ajuda o provimento de todo o povoado. Temos lá, continuou o rapazinho, equipamentos rudimentar para banho, conservado em casebre rústico, situado nas proximidades de nossa piscina, a 2 estádios do local de trabalho. Após as tarefas diuturnas, banhamo-nos e lavamos as peças usadas do vestuário que servirão para o dia seguinte. Cada grupo cuida do vestuário comum, pois não existe entre nós a preocupação de guarda-roupa individual, felizmente. Marcos ouvia com atenção, mas sem se surpreender. Uma certeza avolumava-se-lhe no coração. Já vivera aquela simplicidade encantadora onde quer que fosse. O jovem sentado defronte ao recém-chegado, atento à conversação, observou gentil. Marcos não conhece ainda os nossos nomes, irmãos. Todos riram ante a lembrança carinhosa e passaram a emitir os seus personativos. Incrível como pareça, aqueles nomes não eram estranhos aos ouvidos de Marcos, como os respectivos indivíduos. Todos lhe pareciam velhos amigos.
Nicanor, Demétrio, Fábio, Josuá, Ramil e Eleutério. Todos se achavam incluídos naturalmente, sem esforço, no quadro da mais perfeita simpatia que ornamentava o coração de Marcos. Fábio, que parecia o mais velho da turma, adiantou-se aos companheiros garantindo alegre. Marcos, meu caro, hoje temos reunião extraordinária na praça e presumivelmente haverá grandes novidades. Que bom, temos tido tantas coisas agradáveis hoje, aduziu Marcos com sinceridade. Eleutério, um judeuzinho simpático, natural de Massada, em cujos olhos se espelhavam inteligência e agudez de raciocínio, asseverou, entusiasmado. Todas as vezes que Lisandro vem aqui, temos reunião extraordinária na praça, a fim de que todo o povoado participe dela. Lisandro vem ao povoado com frequência? Perguntou o menino. Fábio exclamou gentil. Não, ele só nos visita quando há algum acontecimento excepcional ou alguma notícia de extraordinária importância transmitir-nos. A hora em que o sol houver desaparecido no poente, estaremos todos juntos a Lisandro para ouvi-lo, acrescentou Demétrio, jovem de bela aparência física, de cuja cabeça evolumava-se uma corrente de misticismo e suavidade tão acentuados que até a Marcos não passara despercebida naqueles primeiros momentos de convívio. O recém-vindo pusera-se em recolhimento, acompanhando o ritmo do ambiente, ungido de respeito, oriundo, principalmente, da expectativa em que se situavam aqueles jovens corações.